Pessoal, obrigado pela presença. Estamos aqui em mais um Omnicast. Hoje eu estou com Arthur Igreja. Obrigado, Arthur, por ter topado bater esse papo com a gente aqui. Bom, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Estou muito ansioso pela nossa conversa. Eu que estou. Então, queria falar um pouquinho sobre transformação digital, inteligência artificial, principalmente aplicada aí no varejo, no comércio, né? Uhum. A gente tem falado muito de copilotos, né? E apesar de ter um grande exemplo aí de os copilotos ajudando muito programadores, né? Acho que isso é um negócio que explodiu assim e acho que a produtividade aumentou bastante, então é um case super prático. Mas tirando esse exemplo dos copilotos, tenho visto pouquíssimas aplicações assim realmente impactando, né? Queria ouvir tua opinião de copilots, de copilotos para vendas, para os vendedores. Como é que se enxerga esse negócio? Vamos lá, eu acho que ajuda brutalmente, mas nós temos ainda alguns desafios. Tem alguns desafios de interface e alguns de usabilidade, que eu quero dizer assim, de cultura de uso dos dados e desses insights, né? Então, quando nós estamos falando aqui do copiloto de desenvolvimento de software, a aplicação é muito óbvia, né? Então, o desenvolvedor, em vez de ficar fazendo linha a linha, ele está desenhando o output, ele está fazendo lá o prompt, ele está desenhando o resultado final e ele está, em alguma medida, não só usando um copilot, mas ele está supervisionando a IA, né? No caso das vendas, me parece que é o seguinte: se ela estiver acontecendo à distância, tem um potencial imediato bastante óbvio para o Copilot. Então, o que eu quero dizer, se você tiver aqueles dados de BI, de CRM, do histórico das conversas, de insights de mercado e tal, aquele Copilot ele pode estar ajudando o vendedor falando o seguinte: olha, não esquece disso, menciona isso e tal. Porque o vendedor não vai lembrar de tudo sobre todos os consumidores, né? Por isso que quando as pessoas perguntam o seguinte: e a IA e tudo mais, quando que ela vai... Veja, a maior fraqueza do ser humano é memória e processamento. Então, e aí o que nós temos que fazer em relação a isso? Reconhecer, é o primeiro ponto. E nós já fizemos isso em alguma medida. Por exemplo, nossa memória hoje é nuvem. Ninguém lembra de número de ninguém lembra de nada. Né? Eu sabia que... Se bobear, você não lembra o teu número, mas... Exato, você não, né? Exato. Você só lembra o código da entrega do iFood. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: mesmo para chegar aqui, hoje, eu sabia que estava na nuvem o endereço, eu entro no meu carro, eu falo com uma central e falo, me leva até a gravação e ponto, né? Mas eu não lembro, não sei exatamente em que endereço que eu tô. Isso é ótimo, porque me poupa. Agora, então o que eu quero dizer assim, que à distância, ter esse copilot podendo nutrir desses insights e tudo mais é um negócio extraordinário. Nas interações pessoais, por exemplo, dentro de uma loja, aí nós temos alguns problemas de interface, porque imagina só, pode ficar uma coisa um pouco chata. Eu estou interagindo com o vendedor, pode ter um copilot que vai trazer coisas fantásticas, mas a pessoa o tempo inteiro ela está olhando para o celular, ou ela fala, me dá um minutinho. Agora, quando você conecta isso para essa jornada que nós estamos tendo de interfaces como óculos da Meta, que aparentemente nós estamos nessa divisa de amadurecimento, não dos Apple Vision Pro que excluem a pessoa, mas nessa geração em que você já tem IA, você já tem um pequeno speaker que está conectado a um LLM, que consegue entender contexto, você consegue daqui a pouco ter um super vendedor, uma pessoa que está empoderada por esse copilot, porque ali você tem microfone, tem câmera, tem contexto e não vai ficar essa coisa chata de pegar o celular. Então acho que vai amadurecer rápido. Esses exemplos que a gente trabalha bastante com o WhatsApp, né? Venda à distância por WhatsApp. E esses exemplos de transcrição, de recomendação, a gente já está testando na prática. Sem dúvida. Agora, no físico que você estava falando, a semana passada eu tive uma experiência interessante. Eu entrei numa Best Buy, e a Best Buy tem lá 5.000 itens. Nenhum vendedor vai conhecer 5.000 itens no detalhe, né? Claro. E eu queria informação sobre aqueles anéis de monitoramento da saúde. E eu fiz uma pergunta específica para o vendedor, ele foi lá e fez a pergunta para o celular dele, provavelmente no aplicativo da empresa ali, e rapidamente resposta. Quer dizer, resolveu o meu problema rapidamente ali. Que é o que importa. Exato. Que é o que importa. Agora a pergunta que fica é quantos que já tem, porque aqui, por isso que eu estava falando da questão do aculturamento. Essa pessoa, talvez ela tenha já percebido que isso ajuda muito. Mas pode ter sido treinamento. E eu deduzo que tenha sido treinamento. Então, primeiro, alguém pensou nessa ferramenta de apoio,
Mas esse vendedor, ele já tem como a primeira interface dele, que é o que está acontecendo com tudo, aos poucos. Que eu quero dizer o seguinte, no passado nós tínhamos um mundo que era completamente analógico e nós começamos a criar interfaces digitais que conversavam com o mundo analógico. Agora nós estamos colocando essa camada que é uma Alexa para o mundo inteiro. É uma camada de IA. Então, por exemplo, nesse caso, a interface entre informação e vocês dois já foi uma primeira camada de IA. Então é essa mudança que está acontecendo agora e que não é trivial. Então volto a dizer, o mundo está ganhando uma Alexa. O mundo está ganhando uma interface de IA que consegue conectar. Então não é mais, como nós estávamos conversando antes, a pessoa não foi até o Google para ela fazer processamento de informação. E eu acho que é isso que muita gente ainda não parou para pensar muito. Nós nos acostumamos a ser processadores de informação. Então você vai lá, você abre 200 abas para resolver um assunto. Você vai resolver uma viagem, você está com o pesquisador de passagem, você está com o Booking, você está com o Instagram para pesquisar os lugares, você está com TripAdvisor, você está lutando com tudo aquilo. A informação está disponível, mas acessar e processar é teu trabalho. É teu. E agora, aos poucos que as pessoas começam a se adaptar com esse mundo em que ela pode chegar e falar o seguinte, feriado chegando, eu quero isso aqui. Me traga pronto. Ainda não é intuitivo e natural fazer isso, como esse vendedor fez. Foi uma aplicação que me surpreendeu, assim, porque ele poderia ter ido no Google buscar essa informação, ou no site da Best Buy ali, né? Ou buscar um outro vendedor. Vem cá, eu não sou dessa área de celular aqui, vou buscar o cara que sabe a resposta, né? Isso aí. Então, na tua opinião, então os copilots vão acelerar os vendedores. Assim, muito. É uma tecnologia que as empresas precisam prestar atenção. Porque vai ser essa amplificação da pessoa, né? Eu acho que a pessoa ela vai ficar muito mais destinada, por exemplo, esse papo que ele estava tendo contigo, esse atendimento, aquela história do... Tem os processos, mas muitas vezes eles não atendem. Então, puxa, será que eu não consigo isso, não consigo aquilo e tal? Agora, toda essa camada de memorização, de processamento, de conexão, de... Caramba! Tem que estar lá no nuvem. O vendedor não precisa disso, né? E outra, imagina... Não precisa decorar isso. Exato, porque, por exemplo, o caso da Best Buy. Há muitos anos, mas isso eu lembro, assim, pelo menos uns 15 anos atrás, foi uma das primeiras a você conseguir consultar estoque da loja física online. Né? Então, antes de você ir para a loja, você sabe que o item está lá. Isso, sei lá, 15 anos atrás. Perder a viagem, né? Exato. Mas agora, essa sugestão e essa coisa, antes a pessoa muitas vezes tinha que ir no sistema, falar o seguinte, mas a cor que você pediu tem numa loja a 3 quadras aqui. Essa consulta, esse atendimento, essa interface agora é IA, não faz sentido ele lá no terminalzinho que está do lado de um negócio que tem um código de barras para consultar preço, esquece. Hoje é consulta por imagem, por contexto, por isso que a IA de fato virou essa interface do mundo. Só que tudo isso está sendo construído ainda. Acho que as empresas precisam... Eu concordo com você, acho que as empresas precisam acordar para esse fato de que o Copilot vai acelerar muito o vendedor. Eu não sei se todas as profissões vão ser assim, né? Que vamos ter um Copilot aqui na TV ajudando a gente a fazer o podcast aqui, né? Mas alguns ramos eu acho que vai ser. Agora, virando um pouquinho, essa é a IA ajudando o humano ali, né? Mas tem a IA que funciona sozinha também. A gente tem falado bastante dos agentes de venda autônoma, né? Como que você acha que isso vai mudar a experiência de compra e venda? Brutalmente, né? Porque para alguns casos específicos, e é interessante, porque por vezes as pessoas acham o seguinte, nós estamos falando só de negócios gigantescos e hiperestruturados e tudo mais. Bom, eu faço muitos e muitos eventos nos mais diferentes lugares do Brasil. Tempos atrás eu estava conversando com um microempreendedor e ele falou o seguinte, eu fui testar esse negócio de agentes para atendimento sem nenhuma esperança, uma esperança muito pequena. E expectativa baixa. Expectativa baixa. Porque ele falou, vou colocar lá e vamos ver o que acontece. Bom, o que ele me falou? Em 6 meses, ele percebeu que ele tinha uma demanda completamente não atendida que passou a se tornar 40% do negócio dele. E onde que estava essa demanda? Simplesmente porque ele ainda estava naquele método horário de atendimento, dependendo das pessoas, dependendo de ter o vendedor disponível e tudo mais. E a segunda coisa que ele me falou foi, para N tipos de pedido, a jornada acontecia bastante bem de ponta a ponta. Então, nesse caso... Principalmente o cara que sabe o que quer já. Exato, né? exato.
E aí, na grande parte, por exemplo, eu como consumidor, que eu falo sempre que eu sou talvez um dos consumidores mais chatos, eu tenho o perfil justamente de ter essa jornada muito autônoma de escolha e basicamente eu vou lá para efetivar o que eu já decidi, né? E aí que muitas vezes eu me deparo com uma série de entraves, né? Então, quanto mais acelerada for essa jornada, e nós estávamos falando aqui antes de começar a gravar, né? Não é mais aquela história de 1 para o setor A, 2 para o setor B e tudo mais. A partir da hora que eu vou para esse modo conversacional e eu falo, eu quero tal coisa, e agora eu já consigo fazer Pix por voz, eu já consigo fazer tudo, aí a coisa fica bem mais interessante. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o humano, a hora que transborda para o humano, não necessariamente nesse atendimento inicial, eu acho que ali tem um segredo muito importante, que algumas empresas estão conseguindo fazer isso. O que eu quero dizer, nesse primeiro momento de obtenção de informação, eu acho que a IA vai incrivelmente bem. E aí, se esse processo ele já está se resolvendo bem, ele pode ser de ponta a ponta com IA. Agora, chega um momento em que a IA ela tem que ter a capacidade de perceber o seguinte, caramba, eu tô precisando de ajuda. Uhum. E aí ela pode transbordar para um humano, e eu já passei por experiências assim, que a IA chegou e falou, não é mais comigo. Tá? Peraí que eu vou te passar para uma central, né? Só que aí a pessoa já chega, faz aquela especificidade e dali para frente pode voltar para IA e vai dar tudo certo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para compras objetivas, mais e mais os agentes vão conseguir matar de ponta a ponta e com um nível de excelência altíssimo. Agora, na tua opinião, Arthur, eu te falei, né? Eu trabalhei 20 e poucos anos com e-commerce. E o e-commerce basicamente é um catálogo self-service, né? Isso aí. Com uma caixinha de busca do jeito que a busca era no passado, que é palavra-chave. Pouca gente para pensar sobre o que é a busca, né? Palavra-chave, daí você vai lá no banco de dados, procura aquelas palavrinhas e retorna 20 mil produtos que tem aquela palavra-chave. No WhatsApp não é assim que a gente trabalha, né? A gente faz uma pergunta, aquilo que você falou, né? Pô, tô com uma infiltração no meu teto aqui, que você pode me ajudar? Eu não tô procurando massa. Né? O que você acha que vai mudar na maneira com que as pessoas compram? Porque hoje é omnichannel, você pode ir na loja, você pode ir no e-commerce e agora você pode comprar pelo WhatsApp de uma inteligência artificial. Quando que você acha que as pessoas vão em cada um desses canais? Ou você acha que talvez esse canal conversacional vai ser mais relevante que os outros? Eu tenho certeza. Porque, e hoje, vamos lá, quem faz omnicanalidade de fato são raríssimos os casos, né? Porque o que eu quero dizer é o seguinte, eu sempre penso nessa interface, a presença física ainda é muito importante para N coisas, né? Eu costumo dizer... a loja física não vai desaparecer. Nunca, né? nunca. A loja física só vai desaparecer no momento em que as pessoas desaparecerem. Então, e o que eu quero dizer com isso é o seguinte, grosso modo no varejo tem duas, você pode criar quantas categorias você quiser, mas tem basicamente duas categorias. Tem uma categoria que é resolver problemas chatos e outra chamada indulgência. Dá para colocar o varejo inteiro nessas duas categorias. Então a primeira na categoria infiltração, que não é indulgência, quanto mais digital for, tanto melhor. Eu costumo dar o exemplo do dia que o filtro de água da minha casa me manda uma notificação dizendo, olha, venceu. Tô acabando. Tô acabando. No mesmo dia eu recebo um e-mail dizendo o seguinte, olha, eu sei que o teu filtro trocou de LEDzinho lá e tal, precisa trocar. Temos em estoque, podemos te mandar? Lindo. É isso, porque não há emoção envolvida em comprar um filtro. Com outros produtos, não vai acontecer de uma pessoa comprar uma bolsa da Chanel dessa forma. Então é muito importante entender isso. Agora, onde é que eu quero chegar com isso? Ao mesmo tempo, tem toda essa base monstruosa de informação. Raros são os casos em que a pessoa entra numa loja física e ela não começa a jornada do zero. Então, você não tem cookies na vida real. Não. Ainda tem um desafio gigante nesse campo. Mas voltando para o caso da IA e da conversação. Quando tudo isso estiver muito amarrado, bem integrado, nós naturalmente vamos caminhar para o prompt. Porque o que eu quero dizer com isso por exemplo, para Gen Z, para a geração Z, já é bastante estranho a ideia, você estava falando do campo de busca e é nisso que eu queria chegar, para a Gen Z já é tremendamente estranha a noção de uma pessoa fazer a busca textual. Ela já acha uma coisa assim, puta, vem cá, sério mesmo? É que você digita. A minha filha, antes de aprender a escrever,
ela aprendeu a fazer busca no Google por voz, né? Mas óbvio. E daí a busca não é por palavra-chave, ela fala uma frase. Óbvio. Ela fala o que ela quer. E com Gen AI, com IA generativa, em que as pessoas agora começam a perceber que, por exemplo, ela vê uma imagem incrível lá no ChatGPT e daí ela vai tentar fazer alguma coisa e ela fala, caramba, por que ficou tão ruim, né? Ela vai olhar o prompt, só que o prompt daquela imagem incrível que ela fez, o prompt é gigante, porque ele é super bem detalhado. Super detalhado. E o nome disso é uma conversa. A palavra-chave é muito precária. Por que ela devolve 20 mil resultados? Pô, porque você deu um input. Depois você tem que filtrar, né? Filtrar. Claro, por quê? Porque o teu prompt foi ruim. Então nós fazíamos compra através de árvore de decisão. Exato. É árvore de decisão. Com clique, né? Com clique. Com clique. Tão precário quanto isso. Agora você descreve um destino, você descreve uma imagem, você descreve uma viagem, você descreve a memória que você quer construir com aquela viagem. E aí a coisa fica muito mais interessante. Então, ou o problema que você quer resolver, né? Exato. Traduzindo. Infiltração, foto. Porque assim, no final do dia, quando você está... Para pensar. Quando você está falando com um super profissional, não te interessa aprender a especificidade da massa que vai ser usada para resolver aquilo. Eu só quero que resolva, né? Eu só quero que aquele problema saia da frente. Então, especialmente nessas categorias, o conversacional vai ser dominante. Completamente dominante. Até porque ele já é. Se você conhece, por exemplo, um baita profissional que ele faz tudo, para pensar. O que você faz? Primeiro, você já tem o contato dele. Segundo, você manda uma foto e fala assim, viu? Isso aqui. E ele vai te responder o quê? Já sei. E daí ele vai te falar o seguinte, olha, total das notinhas deu tanto. É isso que a IA vai fazer. Ótimo, Arthur, eu acho que um dos temas interessantes é bias, né? O vendedor tem o seu bias. Por definição. E a gente está super acostumado com isso, porque a gente está comprando de vendedores na loja física há centenas de anos já, né? E você sabe que o cara é comissionado, que ele tem uma meta para bater, que ele entende mais de um produto do que do outro. E a gente tem comprado desse jeito, sabendo desse bias há séculos. Uhum. Quando a gente passa a comprar de um agente de inteligência artificial, isso muda? O jogo muda? Muda, mas ele é o mesmo. Deixa eu tentar explicar essa frase estranha. Vai ter bias sempre. Porque o paralelo que eu faço é com rede social. Você tem o auge da otimização, que é entender as tuas coisas mais íntimas, as tuas sinalizações de interesse, o que está acontecendo na tua vida. É aquela história, tá passando um feed, em 1 milissegundo, por alguma razão você fez o scroll da tela um pouquinho mais lento, a hora que passou... Significa que você teve um pouquinho mais de interesse naquilo ali. Óbvio, a hora que passou a imagem num carro. Pronto, pô, essa pessoa começou a pensar em trocar de carro. Eu já peguei a coisa mais íntima dela, né? Então, os medos, as aspirações, os desejos, aquela velha história. Nada melhor para os pecados capitais do que as redes sociais. Então, já tem um bias gigante ali. Por quê? Porque eu identifico o teu íntimo, mas essa hipercustomização se dá através de quem pagou aquele anúncio. Então não é exatamente assim, pô, tá te mostrando a melhor loja, tá te mostrando o melhor carro, tá te mostrando a melhor oferta. Isso não existe. Isso não existe. Mas a IA não tem uma meta para bater, né? Ou tem? Claro que tem, de conversão, por definição. Então, e outra, mais uma vez... já é um jogo que não vai ser diferente das redes sociais. Ele vai estar ancorado em publicidade, ele vai estar ancorado em compra daquele espaço. E a hora que você combina essas duas coisas, porque veja, o que nós fizemos nos últimos anos? Nos últimos anos o e-commerce, hipercustomização, IA, sugestões e tudo mais. Mas o que você estava fazendo? Saindo de árvore de decisão e colocando uma camada de IA para melhorar aquele catálogo. Sim, te mostrar o que for mais relevante para você, né? Agora é o contrário. A IA está conversando contigo e aí ela vai encontrar o catálogo. Então é uma via diferente, né? Mas a meta dela é conversão, dos dois lados. Porque no final das contas é plataforma. Então de um lado eu tenho público consumidor, de outro eu tenho público ofertante. O que media esses dois lados? Conversão. Tem mais um fator que eu acho que super influencia e que as empresas vão poder escolher aí como se portar, porque alguém treina esse agente de IA, né? Claro.
tem as LLMs por baixo, tem o conhecimento que está mapeado nos modelos. Mas em cima disso, a empresa treina, né? Ela orienta. E aí, como que você acha que as empresas devem fazer isso? Agressivamente, tentando vender e maximizar lucro e margem, ou tentando entender o Arthur e mesmo que eu estou te oferecendo um produto de margem menor... Mas perceba que a pergunta é a mesma para qualquer vendedor. Então eu acho que aí a pergunta no final das contas não mudou tanto, porque é essa decisão que um gestor e que o próprio vendedor tomaria ali na hora, o mesmo vale para IA. Só que eu acho que cria uma outra complexidade, que é o seguinte: no final das contas, se você parar para pensar, uma das coisas que nós vamos ter que reaprender ou pensar, pô, e aí, como é que eu jogo esse jogo? Há quantos anos que nós estamos falando, por exemplo, sobre otimização de SEO, otimização de, eu vou aparecer melhor nas buscas, eu vou maximizar os termos de busca. O que acontece quando você mata os termos de busca? O que acontece quando você vai para o conversacional e para o prompt? Como que a tua marca vai ser lembrada lá, nesse mundo da IA? Porque não é mais o mundo da palavra-chave. Então, esse é um desafio para marcas. O anúncio também não é mais por palavra-chave, né? Exato. É por interesse. É por construção de interesse. Então, de fato, é um jogo bastante novo. Assim. Vai mudar bastante a dinâmica da publicidade. Total. Da publicidade, do marketing, da venda. Mas voltando na questão da venda, qual que vai ser o drive? Putz, eu acho que, de repente, nós vamos chegar num ponto em que isso, quem estiver oferecendo tecnologia, quem estiver oferecendo plataforma, eu acho que até isso vai ser customizado. Sim. Porque para pensar, tem lá uma determinada empresa que está vendendo um automóvel. Ela sabe internamente que está chegando no fim do ciclo de vida daquele produto. Está vindo uma plataforma nova, com uma tecnologia muito mais interessante, ou ao longo do ano o sistema de incentivo é totalmente diferente. Final do ano, as pessoas estão lá com 13º, numa determinada época do ano, caramba, se eu estou vendendo 2025, no momento que estamos falando aqui, dali a pouco eu já consigo vender a FIP 2026, então eu tenho um atrativo que eu estou vendendo o carro do ano que vem. Sim. Agora, em março de 26, eu estou com aquela FIP que já é do ano, o sistema de incentivo mudou, eu preciso me livrar daquilo. Ou no supermercado a IA tem que vender o que está expirando a validade? É o shelf life. Né? Mas então, traduzindo, eu acho que a IA ela vai ser customizável do ponto de vista que vai ter um outro prompt de quem vai estar supervisionando e gerindo ela. O gestor daquele varejo, o gestor daquela concessionária, ele vai poder chegar para a IA e falar: IA, olha só, vamos fazer a nossa reunião de alinhamento dessa semana. Tuning. Isso aí. Tuning dia semanal. É isso aí. Eu acho que... Você não acha que isso vai participar um pouco da mudança que o ser humano vai ter que se adaptar? É inevitável que a IA vá substituir algumas funções que os humanos executam hoje. Eu não estou falando de perda de emprego em massa, não estou falando nada disso, mas um pedaço do que você faz hoje a IA vai fazer melhor do que você. Sem dúvida. Vamos assumir que isso é verdade, dói menos, né? Ponto passivo. Dói menos. Mas aí o humano vai ter que se adaptar, não vai? Como que você acha que a gente deve lidar com isso? O vendedor em específico, que é onde a gente trabalha mais. Então, é aí que eu acho que nós vamos ter um choque bem profundo, porque é fato. O que você falou é fato. É tão simples quanto isso. Né? Então, e não vai dar para voltar atrás nisso tudo, e as pessoas nem vão querer. A hora que elas se derem conta dessa, não só da comodidade, mas da produtividade, do ganho de eficiência e tudo mais, aí vai ter um problema bem grande. Pelo seguinte, nos últimos 70 anos não mudou nada no final das contas do jeito como nós trabalhamos. E agora mudou. O que tinha mudado com a internet era a distribuição. Então, eu costumo mostrar que é o seguinte, se eu produzisse um artigo, era o Arthur produzindo o artigo. O que mudou? Se eu fizesse numa máquina de escrever, se eu fizesse num computador ou se eu fizesse no smartphone, é o Arthur produzindo um artigo. Sim. O que tinha mudado? O canal de distribuição. Antes era um canal de distribuição físico, jornal, revista. Correio. Exato. Depois ele se tornou portal, ou seja, digital e amplamente acessível. E depois esse feed do portal se torna um feed individual mediado por algoritmo. E a gente chama isso de rede social. Rede social. Mas a produção do artigo é a mesma. Bom, o que mudou com o GenAI? Eu descrevo o assunto
posso conectar bases do que eu já falei no passado, mando um áudio e sai um artigo. A produção daquele trabalho mudou. Agora, qual que é o problema? 95% da nossa semana é populada por tarefas que não são tão inteligentes quanto isso. Não são valiosas quanto isso. Traduzindo, nós estamos lá na chamada correria. Nós estamos resolvendo tarefas de processamento de dados, de input de dados. 90% do que você está fazendo não é produtivo, né? Não, porque atividade de apoio. Meu ponto é o seguinte: a pessoa fazia input por máquina de escrever, depois ela foi fazer input no Excel, depois ela foi fazer input no CRM, no ERP, mas era do ser humano fazendo tarefas de processamento. Ou tarefa de processamento, voltando no teu exemplo da Best Buy, que era a pessoa abrindo 10 abas e pesquisando no Google para tentar entender um negócio. Agora, e fugindo dos anúncios, né? Exato, isso, e desviando. Desviando dos anúncios. Agora, ela fala o seguinte: eu preciso resolver tal coisa. Pum, aparece. A pergunta é, aonde que está o real valor do que a pessoa está fazendo? Então, isso vai subir a barra brutalmente. Porque o que acontece? Se a pessoa fizer só essas tarefas de leva daqui para lá informação ou faz input, o que eu quero dizer com isso? Volta nas empresas para a internet. O que eu quero, agora eu consigo tangibilizar isso, vai ficar muito fácil de entender. No mundo das empresas, em que as pessoas estavam datilografando, as pessoas estavam, ou elas mesmas, de um lado para o outro, com documentos embaixo do braço e pastinhas, e as empresas tinham exércitos de motoboys. O nome disso virou e-mail, virou WhatsApp. Sim. Toda essa camada de levar informação para cá e para lá perdeu o sentido completamente. A questão é a informação produzida. O correio só não morreu porque o e-commerce salvou o correio, né? Exatamente. Se fosse pelo telegrama, pela carta, tinha morrido, né? Esquece. Agora, porta isso para as atividades que nós fazemos hoje. 90% do que a pessoa faz ao longo da semana dela é perfeitamente... pode ser absorvido por IA nos próximos 5 anos. Então a grande pergunta é, mas o que é valioso no que você faz? E aí essa barra vai subir. Então, traduzindo, assim como levar papel de um lado para o outro ou colocar input não é mais suficiente, eu tenho essa preocupação, porque grande parte do que as pessoas fazem hoje, você pega para pensar, os cavalheiros que estão aqui filmando com a gente, né? A equipe que está aqui filmando. Caramba, olha quanta tarefa que você tem hoje de identificação numa gravação como essa. Teve ali um silêncio. Silêncio é aborrecido. Ninguém quer, no meio de um podcast, escutar aquele silêncio. A IA já vai lá e poda tudo isso. Ela já para você, né? Já faz uma pré-edição. Ela faz um monte de coisa. Agora, a parte que é interessante e que não é trivial para muitas pessoas é que as pessoas acham o seguinte: então o audiovisual desaparece, o vendedor desaparece. É exatamente o contrário. Por exemplo, hoje, quem são as pessoas que mais usam IA em audiovisual? Quem produz audiovisual, porque otimiza o trabalho dele. Sim. Uma outra lógica que não vai ser perdida é a lógica da especialização do trabalho. Ele é ressignificado por ferramenta. Traduzindo, quem vai mais usar as IAs aplicadas em vendas? Vendedores. Porque assim, se você falar, caramba, mas agora um CFO, ele consegue fazer aquelas tarefas que o pessoal do marketing faz. Sim, só que ele vira uma pessoa de marketing. Sim, total. Os grandes building blocks, eles são eternos. É muito louco isso. E muita gente não percebe. Então o que eu quero dizer é o seguinte, gestão financeira, ela é eterna. Agora, a forma como faz, e aí por isso que eu gosto de dar esses passos atrás e olhar presente e futuro e olhar para trás, você quer saber o tamanho do que está acontecendo? É só você imaginar como é que você trabalhava 15 anos atrás. Se você olhasse a sua agenda há 15 anos atrás, ela é completamente distópica aos olhos de 2025. Pega, vamos lá, uma coisa banal e fácil de entender. Quantos advogados que eu conheci pré-pandemia que falavam o seguinte: eu tenho um cliente em Rondônia, eu tenho que ir lá para uma audiência de 15 minutos. Traduzindo. Você gastava um dia de viagem para fazer uma reunião de 15 minutos. Isso. Você vai olhar isso hoje, você fala, o nome disso é uma loucura. Então, o que aconteceu? Ou você tem mais clientes, ou você começou a fazer outras coisas. Traduzindo, isso já aconteceu. Então, o que as pessoas elas têm um pânico é que elas tentam entender um filme a partir de uma foto. Elas olham assim, o que eu faço hoje, 90% vai virar IA. Bingo, é exatamente esse o ponto. Agora, a questão é,
90% do que você fazia 20 anos atrás não existe. As pessoas acho que esqueceram que o advento da energia foi a mesma coisa, né? É idêntico. É idêntico. A energia elétrica tirou empregos ou criou empregos, né? Será que a IA tira empregos ou ela cria empregos novos? Né? Tanto que é o seguinte, tem um jeito que eu olho que, claro, não responde 100% a pergunta, mas eu acho que é no mínimo interessante. Você pega países que têm bases de dados muito sólidas e amplamente disponíveis, como o caso dos Estados Unidos, que você consegue pesquisar o que você quiser no tempo, ter algum dado. Sim. Alguém pensou em gravar aquilo. Eu peguei por categoria, grandes categorias, né? Então você volta lá, metade do século XIX, 76% das pessoas trabalhavam com agricultura. Caramba, o output de alimentos hoje é absolutamente incomparável. Hoje você não tem 5% da população que trabalha com agricultura e o setor agro nunca foi tão gigantesco. Mas não só essa dança das cadeiras, das categorias, porque olha só o que você falou do e-commerce. Por exemplo, as pessoas falavam com a chegada da internet, fim dos shoppings, fim das lojas. Tá bom. Shoppings continuam crescendo, né? Continuam Exato. Crescendo. E outra, ok, só que não existia OmniChat naquela época. Não. Traduzindo, tudo isso foi criado. Então, voltando nos Estados Unidos, você pega de 1871 para cá, grosso modo, você tem uma média muito comportada de desemprego. Agora, dentro dessa média, é claro que você tem vales e tem picos, nenhum deles está relacionado à tecnologia. Você não consegue chegar lá, olhar essa série histórica, ela tem o quê? Ela tem guerras e ela tem colapsos econômicos. Que são as crises. Crises cíclicas. De 28. Exatamente, dos anos 20, 2000, 2008 e tal. Você não tem nenhum evento de advento tecnológico. O que eu quero dizer é o seguinte, chegou a internet. Tá bom, chegou a internet, e-commerce, caramba, teve um colapso do varejo que destruiu o setor do varejo. Você não vai identificar isso em 150 anos, ponto. Então o que acontece? É muito mais reformulação e dança das cadeiras do que essa visão distópica que, mais uma vez, é tentar explicar um filme com uma foto. Não faz nenhum sentido. E outra, só para fechar o raciocínio, é que o problema nós só conseguimos entender plenamente essa transformação depois que ela decantou. E quando que ela vai decantar? Nos próximos anos. Então, volta naquele ponto de superestimar o curto prazo e subestimar o longo. Você só vai conseguir entender isso. O que vai estar acontecendo daqui a 5 anos? Você só vai entender isso daqui a 5 anos. É difícil olhar para frente com um advento de uma tecnologia tão nova, né? E por quê? Porque Quer dizer, não é nova, né? Mas essa revolução. Sim, agora mas essa potencialidade. Mas o grande ponto é o seguinte: esquece. Você não tem como entender o mundo de 2030 com a cabeça de 2025. Por quê? Porque você ainda não tem as ferramentas. Então, mas nesse ponto, Arthur, eu tenho me questionado bastante um tópico específico que tá bom, eu vou na loja e eu falo com um vendedor que é super inteligente. Quando eu chamo uma empresa pelo WhatsApp, o que eu espero é que um vendedor me atenda, mas às vezes vem um chatbot. Uhum. E aquele chatbot clássico, né? Tô falando chatíssimo. Sem IA, 1 para isso, 2 para aquilo, igual a URA de banco, você tem vontade de se matar, né? É horrível. A experiência agora de chatbots com GenAI bem programados é conversacional, mas as pessoas ainda não vivenciaram isso, né? Você falou, talvez a Gen Z esteja mais esperando mais isso. A gente clica num botão de WhatsApp num site, a gente acha que um vendedor vai atender a gente em alguns minutos ali, né? Uhum. Cara, isso está sendo rapidamente substituído, está entrando IA nesse negócio já. E vai ser 24 horas por dia, não vai ser ainda bem horário comercial que ainda bem. O atendimento ali, né? O que você acha que muda no jogo? Você acha que as pessoas vão preferir falar com IA do que com humanos? Não tenho dúvida. Vamos lá. Aí eu acho que pode parecer uma bobagem, uma coisa menor, mas o trabalho que a OpenAI está fazendo, nesse sentido, quem está mudando o varejo é a OpenAI. Você fala, pô, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Por quê? Porque cada pessoa, as bilhões de consultas que acontecem todos os meses, que as pessoas vão lá brincar com o ChatGPT, muita gente não tinha... Perceba que uma das primeiras reações que a pessoa tem
é que ela vai lá usar como ferramenta. O que eu quero dizer com isso? Tipo, o que viralizou recentemente, aquela história do estúdio, que as pessoas foram criar aquelas imagens estilizadas ou fazer os seus action figures, né? Os seus bonequinhos lá dentro da caixinha. Pois bem, as pessoas foram lá, pegaram numa rede social ou num site, o prompt já feito para ficar com o melhor resultado, e dela imputou fotos dela, não sei o que, não sei o que. Ela ainda estava usando como ferramenta que é o seguinte: eu tenho um protocolo padrão, um processo, clique 1 para isso, taranã. Só que ela foi surpreendida a partir do momento que, por exemplo, o que a OpenAI está fazendo agora? Ela está falando assim: Arthur, olha só, você pediu uma imagem, mas eu estou te gerando 2 versões para entender qual que você gosta mais. E aí, você quer fazer algum ajuste? Qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? A pessoa, sem perceber, ela chegou lá para pedir uma imagem, como se fosse um filtro do Instagram. Quando ela se deu conta, ela estava trocando ideia com uma IA. Sim. E essa pequena mudança traz um ganho de confiança para a IA generativa que não tem paralelo nessa pequena brincadeira. Então a pessoa olhou aquilo e falou o seguinte: cara, não é que esse negócio me entende bem e eu consigo conversar com ele? Eu costumo brincar com o nosso pessoal aqui de que essa é a grande vantagem do conversacional, da venda pelo WhatsApp ali, para o e-commerce. Porque o e-commerce não te pergunta nada. Isso, mas esse é o ponto. Então, assim, aí já tem uma mudança gigante. Então, eu acho que tem um aspecto geracional, sim. Por exemplo, hoje, Gen Z, pouca gente se atenta a isso, mas os nascidos pós-2005, eles são hoje 32% da população global. É a maior faixa da população global. Traduzindo, se você pertence a alguma geração pré-2005, você é minoria. Então, eu não estou falando de nativos digitais. Eu não estou falando de pessoas que aprenderam a usar a internet e rede social e tudo mais. Os millennials já são um papo totalmente diferente. Muito diferente. Então, esse pessoal nasce com redes sociais consolidadas, nasce com mobilidade consolidada, só que no momento que os millennials, por exemplo, tinham lá 13, 14 anos e chega um negócio chamado internet, para essa galera é a Gen AI. Eles estavam ali com 13, 14 anos, começaram a interagir, mas já com essa capacidade conversacional de um chat GPT, e falaram o seguinte: caramba, essa IA possivelmente me entende melhor até do que humanos, ao ponto que um dos maiores usos da Gen Z, se você pegar, por exemplo, tem um estudo do MIT mostrando que dos 10 maiores usos que as pessoas fazem diariamente com IA, 4 tem a ver com a vida íntima delas. Tem a ver com pedir conselhos. Tem a ver com tirar dúvidas de vida, de relacionamento. Traduzindo, elas estão tá muito mais perto de terapia do que de fazer imagem no ChatGPT, o que é uma mudança brutal. Você pega, por exemplo, a 4ª IA mais usada no mundo e que pouca gente sabe, é uma IA chamada Character.ai, majoritariamente usado por Gen Z, que são agentes. Então são agentes de quê? De diálogo. Simplesmente para diálogo. E a Gen Z afirma que, por exemplo, aula de idiomas, eles preferem ter um professor de IA do que um humano. Por quê? Porque não julga, né? Exato. Ela se sente mais confortável. A hora que você olha que eles estão usando aspectos tão privados da sua vida e entendendo que aquela conversa, de repente, ela é mais confortante e ela é profunda o suficiente para esses aspectos da vida pessoal, eu te pergunto, você acha que ela tem alguma restrição para fazer compras dessa forma? Eu estou absolutamente convicto que essa vai ser a plataforma inicial. E por que eu falei isso? Você falou, pô, é 24 horas. Eu falei, que bom, porque isso é desejável. Sim. Eu não quero viver a restrição. Só posso comprar no horário comercial, né? Pô, não faz nenhum sentido. O Arthur, tem um negócio que eu estou pensando. O ChatGPT agora recomenda alguns produtos, né? Então, se você estiver pesquisando sobre infiltração no teto, ele pode listar alguns produtos que resolvem o teu problema ali. Então, a partir do momento que as pessoas não entram mais no Google para resolver um problema, porque o Google vai te dar 10 páginas se quer a solução de cara, né? Eu entro no ChatGPT ali, faço a pergunta, ele já me dá a solução e já me coloca alguns produtinhos ali. Eu não quero me tornar PhD em infiltração. Não preciso, né? Eu só quero resolver o problema. Como que
Você acha que esses algoritmos vão virar um marketplace? Já viraram. E competir com o Mercado Livre, com a Amazon? Tenho nenhuma dúvida. Tenho nenhuma dúvida. Por isso que essas empresas estão correndo brutalmente. Você pega o Mercado Livre. O Mercado Livre está fazendo investimentos colossais em GenAI. Colossais. Tem um case no Mercado Livre que eles começaram pela Argentina, naturalmente, e deu muito certo, que era o seguinte. Eu achei muito interessante esse micro uso. E aí volta naquele ponto de aonde que vai ajudar o vendedor. Veja, o que o Mercado Livre identificou? Que os vendedores físicos, bípedes, demoravam para tirar a dúvida dos potenciais compradores dentro do Mercado Livre. Então imagina que... Sim. Eu não estou falando de lojas. Imagina o vendedor individual, tá vendendo uma capinha, uma pequena loja aqui em Curitiba. Uhum. Ele colocou a capinha, só que a pessoa olhou aquela capinha às 3 da manhã. E ficou com uma dúvida. Só que aquela dúvida ficou pendurada até às 2 da tarde do dia seguinte. E aí o que acontece? O Mercado Livre colocou o seguinte, olha, se o vendedor humano não resolver em até tanto, eu dou uma resposta que pode ser não a melhor. Não a melhor, mas pelo menos fiz. Mas tem alguma coisa. E aí o vendedor recebe uma notificação dizendo o seguinte, olha só, você não conseguiu responder às 3 da manhã, mas eu dei uma resposta melhor que eu tinha, tá? Aí você pode entrar lá e editar. Então aparece lá, respondido pela IA, respondido pelo vendedor, ou corrigido pelo vendedor e tudo mais. Resultado, amplificou brutalmente a venda das pessoas. As pessoas, então, tanto o vendedor olhou aquilo e falou assim, caramba, a IA me ajudou. Me ajudou nessa. Não, e se ela acertar 90%? Excelente. Se ela acertar 70%, tá ótimo. E o comprador também teve uma experiência mais interessante. Então, nessas duas pontas, traduzindo, a IA já virou marketplace. Assim como aconteceu que no passado as pessoas iam em comparadores de preço, nos Estados Unidos elas passaram a confiar mais na busca dentro da Amazon. Porque elas já tinham um grau de confiança tal na sugestão de produto e se beneficiava das compras anteriores, coisa que o buscador não se beneficiava. Não tinha o teu comportamento de compra. A Amazon tem. O buscador não tem o teu comportamento, mas o ChatGPT tem, né? Esse é o ponto. Ele pode aprender você. Esse é o ponto. Então, o grande lance, até por isso que o Google ele está tendo que se destruir por dentro, porque senão ele corre risco de se tornar irrelevante. Então, por isso que, por exemplo, o mesmo vale para a Amazon, vale para o Mercado Livre, vale para qualquer e-commerce. E a mesma lógica vale para o próprio Google. Por que eles têm que fazer um investimento tão brutal no Gemini? Porque senão o Google corre risco de se tornar irrelevante. É engraçado, né? Porque o Google parece que é de uma hegemonia... Parecia que era eterno, né? Tipo, nunca ninguém vai desbancar isso aqui. De repente aparece uma outra tecnologia que você fala, cara... Assim como isso o Orkut. Tem o potencial de desbancar, né? Arthur, super obrigado pela tua participação. Obrigado aí. Passou super rápido aqui. Sempre gostoso conversar contigo. Obrigado por ter aceitado o nosso papo. Bom, eu que agradeço. Espero que quem está nos acompanhando também goste. Maravilha. Gente, obrigado pela participação de vocês. Logo teremos mais um episódio aí do Omnicast. Obrigado por seguir o nosso canal. Obrigado.